Já passou 2 minutinhos aqui do horário inicial. Eu vou esperar só mais um minutinho para ver se dá tempo do pessoal trocar de sala e tudo mais. E a gente já começa já. Valeu? Bom, agora sim, pessoal. Eu vou começar primeiro aqui me apresentando brevemente. Meu nome é Thiago Barradas, eu sou engenheiro de software na Mundipag. Basicamente, trabalho muito com aplicações web. A Mundipag é uma empresa que trabalha com pagamentos, então a gente faz bastante aplicações para processar pagamento online, cartão de crédito, boleto, débito online, criptomoeda, enfim, Safety Pay, Apple Pay, todos os tipos de pagamento que a gente tem disponível, principalmente no e-commerce, né? Algo que eu acho muito interessante, que eu gostaria de citar, é o fato de eu estar aqui hoje no FISLE. E hoje eu tenho 27 anos e o FISLE foi o primeiro evento de tecnologia que eu vim como participante, conhecer como era a estrutura de um evento. Isso tem 10 anos atrás, quando eu tinha entrado na faculdade. Então, eu não conhecia basicamente nada de tecnologia, tinha acabado de entrar na faculdade, estava começando a explorar esse universo. E hoje eu fico muito feliz de poder estar aqui, 10 anos depois, podendo estar contribuindo com o evento, já com um pouquinho de experiência, uma pequena bagagem nas costas, poder compartilhar um pouco do que eu aprendi nesse tempo com vocês. Tá? Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente pode abordar ele de diversas maneiras, tanto na visão da qualidade de código, quanto na visão focada em testes, em uma visão um pouco mais aprofundada em arquitetura. Eu vou estar abordando mais o lado da qualidade do código em si. Tá? E o assunto que a gente vai falar basicamente é Clean Code. É um assunto que provavelmente muitos de vocês já ouviram. E eu deixei um bordão por um mundo com códigos melhores, porque todos os lugares que eu já passei, a gente sempre tem aquele sistema legado, aquele sistema que ninguém quer mexer. Muitas vezes é um sistema legado que foi desenvolvido há 6 meses atrás. Então, ele não é legado, ele é um sistema novo que foi mal desenvolvido e a gente tem que sofrer para estar dando manutenção nele, para estar entendendo como é que o sistema foi feito, né? Então, já tive a oportunidade de estar falando sobre Clean Code também em outros eventos, né, em outras regiões do Brasil, no interior de Minas, em São Paulo, também em Florianópolis também tive a oportunidade de estar falando. E acho que o grande objetivo de hoje é que a gente pense em cada dia mais produzir um código com uma qualidade superior. Que a gente saia daqui pensando que a gente tem que ter um orgulho do nosso código num nível muito, muito, muito absurdo, digamos assim. A gente tem que ter um código extremamente prazeroso de mostrar para os outros. Um código onde a gente consiga ter orgulho de tornar ele open source.
de deixar ele lá no GitHub aberto para todo mundo ver, utilizar. Muitas vezes a gente faz um código e não ficou muito bacana, a gente fecha ele, um projeto que vai ajudar várias pessoas, a gente fecha ele e a gente não compartilha. Então, trazendo um pouco aqui também do objetivo, né, do Fisli. E uma pergunta inicial, as pessoas que estão aqui agora, acredito que se interessaram pelo fato da gente conseguir produzir um código melhor, e todo mundo que está aqui, apesar de já estarem fazendo, às vezes, um código com uma qualidade muito boa, querem cada vez mais melhorar a qualidade do seu código. E, cara, muito obrigado a todos vocês que estão aqui para tentar fazer que os nossos códigos sejam melhores. A gente precisa muito disso. E, basicamente, essa palestra vai abordar os conceitos, tá? Que o Robert Martin falou bastante, principalmente nesses 2 livros, tá? Basicamente, como eu vou abordar mais a parte de qualidade, eu vou estar abordando mais a primeira edição, tá? Que é o Clean Code. E vamos imaginar que é como se fosse um resumo de algumas técnicas que ele apresentou no livro. Eu vou estar apresentando aqui para vocês de uma maneira um pouco mais rápida e sucinta. Quem quiser se aprofundar mais ainda no assunto, eu indico a leitura desse livro, que é muito bom. Basicamente, o Clean Code, aqui eu deixei a definição como princípios do Clean Code, mas a gente pode estar tratando isso não só como princípio, mas também como objetivo do Clean Code. Tá? Então, a gente tem que, uma leitura um pouco mais rápida, basicamente a gente tem um código bem estruturado, onde a gente não tem duplicação, a gente consegue entender facilmente o código, a gente tem uma legibilidade do código, a gente tem um código testado, e a gente tem um código que não tem dependências, padrões definidos, fácil manutenção. Muitos desses princípios são consequências da aplicação das técnicas. Se eu aplico diversas técnicas que eu tenho no Clean Code, eu consigo prover uma manutenção fácil no meu código. Tá? Se eu aplico as técnicas do Clean Code, o meu código terá padrões bem definidos. Então, são os princípios que se tornam objetivos do Clean Code. E, como o Martin falava, qualquer tolo consegue escrever um código que um computador entende, mas somente bons programadores escrevem códigos que humanos podem entender. Então, cara, a gente pode escrever de várias maneiras, de diversas estruturas, e não necessariamente vai existir um certo ou errado, porque diversas implementações podem gerar o mesmo resultado. Mas o grande objetivo durante uma escrita de um código é você pensar que a pessoa que vai estar usando aquele código depois e vai estar fazendo manutenção naquele código, ela vai conseguir ler e entender aquele código. Tá? A gente programa para pessoas, não para computador. O computador entende qualquer coisa que eu escrever, ele vai entender e vai conseguir processar. Agora, outra pessoa que vai pegar meu código não necessariamente vai estar conseguindo. Tá? E muitas vezes, nas empresas que eu passei, eu reparei bastante isso, que as pessoas têm vergonha do seu código. Você chega, quer ver o código da pessoa, a pessoa se esconde, vai para debaixo da mesa, troca a tela, dá um Alt Tab e já vai para o navegador, muda, enfim. Ele sai da IDE dele, de desenvolvimento, porque fica desconfortável de estar programando e ter alguém atrás observando o que ele está fazendo, ou de estar sendo julgado, ou ele já sabe que o código dele não está com uma qualidade aceitável. Tá? Então, ele se esconde e muitas vezes justifica. Está bagunçado, vou consertar depois, vou refatorar depois, o que nunca acontece. Tá? E filho feio não tem pai. Depois passou um tempo, né? Na época que eu estava citando aí, que eu vim aqui no FIS, 10 anos atrás, comecei a aprender a programar. A primeira empresa que eu trabalhei, a gente não usava versionador nenhum, sistema para versionar o código, e era meio que separando a pastinha mesmo lá, botando o underline old, 30 vezes, e, cara, ali não tinha nem o nome do pai, né? Hoje em dia a gente tem lá, né? A gente pode estar usando o Git, tem lá a data de nascimento, a filiação do cara, quem que fez aquele código, mas mesmo assim ninguém fica voltando, muitas pessoas modificam o código, a gente não sabe quem realmente é o dono,
e um cara sempre atribui ao outro. Aí o cara sai da empresa, o cara que está no projeto, quando vai falar do projeto, pô, aquela parte está ruim, aí fala o nome do cara, pô, fulano, era, né? Isso acontece todo dia. E, cara, a gente ouve também diversas desculpas, questão de tempo, prazo, que não foi negociado com o gestor, enfim, não houve um planejamento adequado. A gente não pode aceitar esse tipo de desculpa, tá? Quando a gente estiver desenvolvendo, a gente tem que sempre parar e planejar todas as nossas ações, já sabendo o que a gente tem que entregar. Se eu vou falar um pouquinho mais, quando chegar na parte de teste que eu falo do TDD, onde a gente consegue pensar antes de agir. Tá? É um pouquinho mais... A gente evita ter esse tipo de desculpa. Tá? E, basicamente, é isso. A gente tem que ter orgulho do nosso código. A pessoa tem que estar atrás de você. Você tem que falar para ela, não, cara, senta do meu lado. Vem ver o que eu estou fazendo aqui. É irado o que eu estou fazendo. Aí você mostra para ela e tal, compartilha, troca, ouve a sugestão dela e melhora mais ainda o teu código. E uma dica do Bart, que a gente vai sair daqui hoje, vai escrever no quadro umas 100 vezes pelo menos, que a gente nunca mais vai escrever um código com uma qualidade ruim. A gente nunca mais vai escrever um código ruim. E eu vou começar agora a fazer um resumo, né, basicamente, tá, dos conceitos passados no livro do Clean Code, tá, e chamado do Robert Martin, vou falar tio Bob para ser mais simples, e vou começar falando aqui da nomenclatura, tá. Basicamente, a gente tem que usar nomes que revelem a intenção, isso seja para qualquer tipo de situação, seja numa classe, seja num objeto instanciado, numa propriedade, evitar usar sigla, tentar simplificar e complicar a leitura. Tá? O computador vai entender qualquer coisa, a máquina entende qualquer coisa. Tá? Mas o humano não. Então tem que ser extremamente claro. E o que eu vou focar basicamente aqui o tempo todo é a questão do padrão. Tá? A gente tem que manter o padrão o tempo inteiro. Então, aqui tem um exemplo aqui, um código, né? A maioria dos códigos aqui são códigos reais, que apesar de serem trechos simples, a gente encontra isso no dia a dia e eu extraí isso de códigos de produção. Tá? Você encontra coisas como TXI, que para mim não faz nenhum sentido. Tá? Você olha assim, você não sabe o que significa. Repo.get, eu não sei o que ele está obtendo. Eu tento supor que ele está em algum repositório tentando obter alguma coisa, mas não sei qual é o repositório, nem o que ele está tentando obter. Então, nenhum desses nomes está revelando a intenção, tá, do que ele realmente faz. Aqui embaixo, já reescrevendo um pouco, adaptado para o que é proposto no Clean Code, eu não me preocupo com o tamanho que eu vou estar escrevendo e tudo mais, mas eu deixo a intenção extremamente clara. Então, botei aqui, Transaction Installment. Então, eu sei que essa aqui é uma propriedade inteira que representa o número de parcelamentos de uma transação. Tá? Então, para mim, isso fica extremamente mais claro. Uma pessoa que for ler um código posteriormente vai conseguir entender o que você quis fazer ali. E embaixo também, aqui eu chamei de Transaction Repository, ou seja, é um repositório um pouco genérico de dados, de transações, e eu mandei ali obter as transações. Tá? Aí tem gente que fala, mas eu disse aqui Transaction Repository, Get Transactions. Se eu já não estou num repositório de transações, isso não fica redundante? Né? Pode parecer redundante, mas se você pega alguém que vai utilizar o código que você fez, que foi o repositório, e o cara escreve repo, você já perdeu o significado da tua classe, que o cara não sabe mais o que ela é. Então, pelo menos, aqui estaria repo.getTransactions. Iria minimizar alguém fazendo um código mal feito. Então, por mais que muitas vezes pareça redundante, tá? É importante que a gente escreva sempre a intenção real tanto do objeto, do método, enfim, das suas propriedades, o nome da classe, tudo isso. A questão de manter o padrão, a gente vai falar também ao longo de toda a palestra. Se aqui eu estou utilizando o meu método com letra maiúscula e tudo mais, iniciando com maiúsculo, separado por maiúsculo,
eu vou usar isso o tempo inteiro, eu não vou ficar mudando o meu padrão. Uma variável que está dentro de um escopo bem definido, como que eu criei, ela tem início, meio e fim. Dentro de um método, eu sempre estou usando minúsculo para inicializar, para dar o nome dessa variável. Então, sempre que eu tiver uma variável bem definida dentro de um escopo, eu vou usar esse mesmo padrão. E por aí eu vou seguir. A classe segue o mesmo padrão que eu acabei de falar, tá? Que tem que revelar a intenção. E o mais importante também para classes é que sejam substantivos. Muita gente tem mania, às vezes, de dar nomes ou de ação, ou usam algum nome extremamente aleatório que não faz sentido, tá? A gente tem que tentar sempre tornar palpável o que a classe está representando. Aqui, com um exemplo, acho que vai ficar um pouco mais claro. Aqui eu tenho uma classe que eu chamei de cut. Ela iria basicamente ser uma ação, né? Cut seria cortar. Na verdade, deveria ser um método e não uma classe, tá? E aí aqui já faz mais sentido quando eu traduzo aqui para cutter, que seria cortador. Então, a minha classe cutter pode ter um método chamado cut, tá? Mas o cut não deveria ser o nome da minha classe. E embaixo também, evitar usar siglas. Por mais que a gente tenha diversas convenções que a gente já usa há muito tempo, né? A questão do DTO, do DAO, tem diversas siglas que a gente já usa, mas cada vez mais a gente tem que tornar genérico e deixar o nome legível para os humanos, tá? Muitas vezes as pessoas criam também alguns padrões, siglas, e acham que vai diminuir o tamanho, mas a curvatura para alguém entender o teu código é muito maior. O cara entra na empresa, o cara tem que ler um manual inteiro de como a empresa funciona, normalmente é uma bíblia, e o cara não consegue ler, o cara não aplica aquilo na prática, e tudo fica misturado, na verdade. Você pega o que a empresa propõe que seja o padrão da empresa, e começa a ficar tudo uma zona. Então, tornar as coisas um pouco mais genéricas e legíveis. Nesse caso aqui, eu chamei de Custom Repository, fica mais claro e legível, tá? Resumindo, todo o seu código tem que ser como se fosse um texto, um artigo, alguma coisa que você consegue ler de maneira prática. A questão do método que eu acabei de falar, né, devem ser representados por verbos. Tá? O nome claro, o seu contexto, é a questão que eu falei antes, no primeiro ponto, sobre o get transactions. Não tem problema eu ser um pouco redundante. Tá? A questão daqui também não é só nomenclatura, a questão, o método, tem diversas pessoas que apoiam que o método não pode ultrapassar X números de linhas. Tá? Eu parto do princípio, eu costumo aproximar de 20 a 25 linhas e já começa a ser um limite, já para mim já é algo meio alto até. Eu tento sempre extrair em outros métodos, atribuir funções para outras classes e aí depende, vai ter algum padrão, você pode estabilizar isso. Quero 15 linhas para ser mais rígido e ter as coisas extremamente pequenas, fáceis de entender, né? E extrair sempre que puder em métodos auxiliares quando você não conseguir diminuir de outra maneira e não conseguir atribuir a responsabilidade em outro cara. Pelo menos a legibilidade do teu código vai ser mais simples. Tá? Métodos devem fazer apenas uma coisa. Isso daqui é aquele método que se você passa um parâmetro, ele faz uma coisa. Se você passa outro parâmetro, ele muda a ação dentro do método. Aí tu bota lá dentro um switch case. E dentro de cada switch case tem uma porrada de coisa lá fazendo. Cara, tu pode até botar um switch case, mas cada switch case vai chamar um outro submétodo para poder ficar um pouco mais claro. E você não vai deixar aquilo ali um macarrão dentro do teu código. Você vai deixar tudo organizado. Tá? Argumento booleano não costuma ser muito legal. Eu vou mostrar no exemplo, vai ficar mais claro também. Métodos também com muitos parâmetros. Trocar por estruturas... classes, né? Você bota para ele receber um objeto e trabalhar com o objeto em vez de passar 10 parâmetros dentro da assinatura do teu objeto. E, cara, o mais importante também, para todos os pontos, é seguir o padrão. Tá? Aqui esse exemplo aqui,
eu tenho um método ali em cima que é new, recebe o nome, o e-mail e uma idade aqui, beleza. Aí que ele faz tudo errado já, né? Desde o nome do método até a parte do código. Então ele bota aqui repositório, ele instancia aqui o repo, bota um get pelo e-mail aqui. Começa a ficar difícil de entender. E aqui embaixo eu tenho aqui um outro exemplo, tá? Que é ele retorna uma lista de transações, tá? Tem um get transactions, o nome está ok, mas ele passa um argumento booleano, tá? Para estar filtrando essas transações. Então eu quero obter transações que estejam autorizadas ou não autorizadas. Muitas vezes, pior do que isso, o cara usa um booleano de 3 valores, porque ele pode ser true, false ou nulo. E o cara tem um tipo de tratamento para cada um diferente, o que é pior ainda. Tá? A gente tem que evitar fazer esse tipo de código. Aqui, otimizando esse código que a gente acabou de ver, o new user que recebia um monte de propriedades, eu botei aqui register user. Fica muito mais claro. Eu sei que ele está registrando um usuário. A intenção do método é clara. Tá? E eu não passo mais um monte de parâmetros. Tudo bem que no meu exemplo eram somente 3 parâmetros, ainda é aceitável. Mas quando você começa a passar mais parâmetros, eu considero de 4 para cima, já eu tento sempre extrair para montar uma estrutura de dados definida para estar recebendo esses valores. Aquela parte que ele iniciava o repositório, verificava, tentava obter o usuário pelo e-mail para poder voltar e tudo mais, essa não é a função desse método. Tá? Esse método, qual a intenção dele? Ele registra um usuário. Ele não é um método que valida o e-mail. Tudo bem, ele precisa validar o e-mail para prosseguir. Então, eu começo a atribuir uma função única para cada método e eu extraio aquela parte para um outro método. Se o e-mail estiver disponível, e passo o e-mail do usuário. Então, aqui eu vou prosseguir com o cadastro dele, que vai ser provavelmente uma inserção no banco de dados e tudo mais. Mas eu começo a segmentar a responsabilidade, cada um só faz uma coisa, o que tem que fazer, tá? E o código começa a ficar muito mais legível. E aqui embaixo, o exemplo do argumento booleano, em vez de eu passar a ter um método getTransactions que recebe um true ou false para estar filtrando minhas transações, eu crio um método para obter transações autorizadas, que seria eu estar passando o meu argumento como true, e crio um outro que obtém as não autorizadas. Então, eu não passo mais argumento booleano, eu crio dois métodos específicos, que vão fazer aquela ação específica para cada um. Se o código aqui dentro for parecido, tudo bem, não tem problema você criar extrair, né, um outro método aqui mais genérico para fazer essa operação. Mas, digamos que a interface para o usuário, que define o teu domínio da tua aplicação, aí pensando um pouco mais quem já aplica o DDD no dia a dia, né, ela tem que estar definida sem receber aquele argumento para quem vai utilizar aquela classe. Tá? A parte de condição também é bem interessante, que às vezes a gente faz um if com 5 condições. E aí, essa condição ela é importante para validar em alguns pontos daquela classe. Vou dar um exemplo aqui, que a gente estava ali do e-mail, que estava disponível do usuário ali. Pô, o cara usa isso na hora do registro, e tem um outro método que faz uma outra coisa, que ele tem que verificar se o e-mail está disponível também. Aí o cara repete essa condição em cima e embaixo. Tá? E aí, quando o cara tem que mudar essa condição, porque agora não basta só ser o e-mail, é o e-mail e o CPF do cara, ele tem que mexer em 2 lugares. E você começa a deixar complexo a manutenção e a legibilidade do seu código também fica prejudicada. Então, esse aqui é um caso bem simples, mas que eu uso mais de uma condição e trato de maneira, eu extraio, tá, esse método. Né? Então, aqui em cima eu tenho um if, que eu olho para o status da minha transação, se está autorizada ou capturada, e faço alguma coisa. Sempre que eu tenho uma condição que eu tenho mais de um elemento dentro,
sem dúvida nenhuma, eu vou extrair isso para um método que só trata a condição. Normalmente, eu trato com o nome, né, se é elegível para tal ação, né? Ou, de alguma maneira genérica, se o usuário o e-mail está disponível, alguma coisa do tipo. Aqui, por exemplo, eu iria perguntar aqui se ele está elegível para o cancelamento, passo a transação como argumento. Então, basicamente, eu esqueço qual que é a regra de negócio que define que a minha transação pode ser cancelada. Tá? Hoje, eu tenho que a minha transação pode ser cancelada se o status dela for autorizado ou capturado. Tá? Se amanhã eu preciso mudar essa minha regra, eu só vou mudar nesse método, e todo mundo que precisa verificar se uma transação pode ser cancelada ou não, consome a mesma regra de negócio. Eu só preciso modificar em um único ponto. Sobre objetos e estruturas de dados, tá? Tem a lei de Demeter, que basicamente diz, um pouco, quando a gente for ler, às vezes, na primeira vez, você fica um pouco confuso com essas siglas, mas depois você entende que é aquilo que a gente aprendeu na faculdade de orientação a objeto, que a gente sempre pensou, cara, é tudo muito conceitual, é tudo muito teórico, e na prática de mercado não é assim. Mas só que a base científica e acadêmica, ela traz bastante conhecimento sobre como realmente aplicar isso da maneira correta. Então, a gente tem aqui basicamente que um método de uma classe, né? Então, chamando o método de M de uma classe C. Ele só vai conhecer, tá? Os métodos da própria classe, os objetos que ele mesmo criou, que aquele método instanciou, tá? Os objetos que ele recebeu por parâmetro, ou objetos que estão em propriedades da instância de C. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, começa a ficar um pouco, cara, eu estou criando muito método estático como utilitário para resolver o mundo e vou segmentando tudo, né? Isso começa a deixar também o código um pouco confuso, tá? A parte de abstração aqui. Abstração é um conceito já mais bem definido. A galera que está aí já bem aplicada no mercado deve usar o tempo inteiro, espero, mas basicamente é quando tem um objeto que tem alguma coisa, uma classe, né, que tem uma estrutura em comum com outra classe, que faça sentido, porque se não fizer sentido, não tem problema eu escrever duas coisas separadas que sejam parecidas. Nesse caso, eu dei um exemplo aqui com duas transações de cartão de crédito, e aqui as duas têm o valor da transação em centavos. Só que, independente se é uma transação de cartão de crédito ou uma transação de débito online, uma transação por si só, que é um nível um pouco mais abstrato, toda transação tem que ter um valor. Então, eu já consegui abstrair aqui, tá? Uma classe aqui, transaction, que tem o meu valor, e eu crio duas classes que herdam aquele cara ali, tá? Isso aqui muita gente olha e fala, pô, mas isso é muito bobo. Isso a gente aprendeu quando a gente estava aprendendo a programar. Só que na prática, o cara não faz isso. E aí quando você vai fazer uma modificação, você tem que mudar em vários lugares. Então começa a dificultar a manutenção do teu código. Quando você está fazendo teste, também complica. Tudo que você tem pontos de falha em mais de um lugar, para apenas um possível problema, você está tendo código duplicado e dificultando a manutenção do teu código. Tá? Comentário. Eu gosto muito de escrever um código sem comentário. Esse é o ponto que eu parto. Se eu preciso botar comentário, é porque meu código não está claro. Então, o melhor cenário é um código sem comentários, onde você vai ler o código e o código é o próprio comentário. O código diz o que ele faz. É uma leitura, né, que você consegue compreender todos os fluxos, tudo que ele está fazendo. Tá? Claro, você pode usar de vez em quando, tem hora que não dá para fugir, tem algum momento do código que tu chega num negócio ali meio complexo e, cara, não tem como tornar aquilo simples, porque a regra de negócio é complexa, então precisa explicar. Ou então, quando tem questão de licença de uso, documentação, você vai estar botando ali o comentário antes do teu método, só para documentar, para quem chamar o método, ver lá na ideia bonitinho e tal.
Essas coisas, beleza. Mas no meio do teu código, se tu botar, tipo, if user igual a null, porra, aí tu bota um comentário em cima, verifica se o usuário está nulo. Cara, não faz nenhum sentido. Primeiro que você está falando que já estava escrito no teu código. Tá? E mais importante também, manter o padrão até mesmo no teu comentário. Um exemplo de um comentário aqui que não faz sentido é esse aqui em cima, que eu botei um if gateway igual a mundipag, ele faz uma operação. E o comentário, ele diz que está verificando se o gateway é a mundipag. Pô, mas o meu if já está me falando isso. Ele basicamente está tentando reescrever ali e falar a mesma coisa que o meu if me diz. Se eu preciso botar um comentário ali para sinalizar alguma coisa, tem que ter algum sentido, além do que o próprio código já me diz. Aqui embaixo, reescrevendo, tendo algum sentido o meu comentário, seria, eu botei aqui, né? If gateway igual a mundipag, ele dá um retry na minha transaction, beleza? Mas, por que eu tenho um if se o gateway for igual a mundipag? Aí ele explicou ali. Imagina que isso aqui é um sistema que tem vários gateways, somente se for da mundipag ele vai fazer aquela operação. Aí ele deixou explícito que a mundipag é o único gateway que faz a retentativa de uma transação. Então ele está falando, ó, esse cara não está aqui à toa, só funciona para esse cara. Tá? Qualquer um outro não vai funcionar, porque os outros não permitem isso. Né? Então já está começando a envolver uma certa regra de negócio. Tá? Formatação do código. Não existe um padrão definitivo. Né? Para cada linguagem, para cada comunidade, a gente tem um padrão um pouco diferente. Né? Então, a primeiro momento, tente sempre seguir o da comunidade, que é muito mais fácil. Primeiro, você vai contratar um cara, eu estou numa equipe, a gente está trabalhando, sei lá, com Node. Aí eu preciso contratar um cara da rua. O cara que eu contratei, ele provavelmente, né, conhece alguma coisa da comunidade, já, né, conhece sobre Node. Se ele chegar lá e eu tiver um padrão totalmente diferente, ele tem que ter uma curvatura para entender como é que tudo funciona. E isso torna mais sujeito a erros de deixar diferente do meu padrão. Se o cara já usa o padrão da comunidade de mercado, é mais fácil. Não tem problema você ter o seu próprio padrão, beleza, mas você vai ter que ter só esse cuidado de quando o cara entrar, deixar ele bem educadinho para seguir o teu padrão. Tá? Que basicamente seria definir as regras do time e tudo mais. E tentar sempre se basear no padrão que a comunidade propõe, acabei de falar isso. Não importa qual é o tipo do padrão, se o padrão diz que você tem que botar um nome gigante ou um nome, enfim, de qualquer maneira, você segue o padrão. Tá? E sempre que você for mexer em um código que estiver... Você está corrigindo um bug, mas você está vendo todo o código lá, vocês têm um padrão. Pô, corrige o código logo inteiro, né? Você está vendo que aqui em cima está um pouquinho fora do padrão? Sempre dá aquela melhorada na formatação do teu código para ele ficar todo por igual. Sobre exceções, é um assunto que depende muito, né, da linguagem que você está usando também. O cara que programa em Go, o tratamento de erro em geral, né, normalmente é quase um out para uma outra variável. Então, tipo, é muito difícil você aplicar da forma que eu vou estar mostrando, baseado em .NET, em todas as linguagens. Mas sempre tem como você pensar em como aplicar em outros. Né? Eu estou falando isso porque alguém veio me perguntar do Go e eu não soube ajudar muito bem, porque eu até conheço mais ou menos como é que funciona tal, mas nunca fiz nada muito profundo com Go. Então, eu não soube ajudar ele em como aplicar a melhor prática ali para tratar o erro, tratar a exceção dele. Tá? Evitar utilizar código de erros. Erro 4001. Aí o cara tem que ir lá numa tabela ver que erro era aquele e, porra, nada faz sentido. Utilizar as exceções específicas. Então, a gente sempre cria muita exceção customizada. Tá? E a gente fica trabalhando com essas exceções, que faz muito mais sentido. Cada uma pode ter um comportamento diferente e eu vou implementando essas regras para elas. Tá? Tratar exceções exclusivamente em métodos, não importa o quão grande seja esse tratamento, e mantenha sempre o padrão. Aqui eu vou dar um exemplo.
São códigos, que nem eu falei, a maioria deles reais. E esse cara aqui, né, ele pega aqui, obtém a transação, pega o resultado, aí ele verifica, resultado é falso e o erro deu not found, então faz uma coisa, senão volta ali o carinha ali. Cara, é melhor você criar uma exceção ali customizada, not found exception. Beleza. Então, eu tento obter a minha transação e, dentro do meu getTransaction, em vez de eu popular o objeto de retorno com erro code not found, success igual a false e qualquer coisa do tipo, aconteceu o erro, eu jogo a exceção para cima. E dentro dela eu boto qual foi a mensagem, enfim, ou algum outro dado adicional. E eu vou tratar sempre fora, no cara que está chamando aquele cara. Tá? Sobre testes. Eu escrevi essa primeira frase, mas eu discordo dela. Se tiver flexibilidade para usar o TDD, use. Eu discordo porque, mesmo se não tiver flexibilidade, você tem que tentar usar o TDD. Tá? Você sempre tem que planejar antes de executar. E aí, o que eu estava falando antes também, de você casar o TDD com o DDD, o TDD não necessariamente vai surgir antes de você ter qualquer código. O código que eu falo é qualquer coisa escrita. Tá? Muitas vezes, eu tento seguir um padrão, onde eu tento definir o domínio do que eu quero resolver. Tá? Então, usando ali a arquitetura do DDD, eu vou definir alguns modelos, vou definir algumas interfaces, que eu sei que provavelmente eu preciso ter aqueles comportamentos, tá? E aí sim, se eu tenho interface bem definida, vou usar uma injeção de dependência também, tudo bonitinho, que é o princípio também de você conseguir fazer um teste sem dependências, né? Eu já consigo pegar o meu domínio e criar testes para ele, testes unitários, e sem me preocupar com o fluxo. Muitas vezes as pessoas só querem uma coisa, 100% de code coverage, e não importa se realmente testa o negócio. Tá? Então, o cara ele já quer pegar um código implementado, e aí ele pega e escreve um teste para passar naquele fluxo. Ele escreve outro teste para passar no outro fluxo. E quando ele passa em todos os fluxos, ele fala, está testado. Mas não é assim. Pode ser que eu precise ter um teste que, na verdade, pode ser que eu precise ter diversos testes testando o mesmo fluxo para garantir que quando eu fizer uma alteração, todas aquelas condições que eu quero atender de teste continuam válidas. Então, o teste eu tenho que pensar em regras de negócio. No meu input, meu output, esqueço que o método faz interno. Tá? Obviamente, quando eu começar a botar dependência no meu, na minha interface e tudo mais, esse cara agora vai acessar um outro cara. Então, quando eu for fazer o teste, eu tenho que usar um mock, fazer alguma coisa. Então, conforme você for fazendo a implementação, você tem que ir alterando também algumas coisas no teste, é normal. Mas fazer orientado ao domínio da tua aplicação, desenvolvendo o domínio primeiro, você está planejando antes de executar. Então, o teu código tem muito mais chance de ficar legível dessa maneira. Tem também, né, o que é chamado de first, né, que é basicamente um monte de sigla que vai definir alguns pontos interessantes que devem acontecer nos testes. A gente começa ali com o fast, né, ou seja, rápido. O teste tem que ser rápido. Se eu estou rodando um teste, o teste demora 3 horas para rodar, esse teste não serve. Eu não consigo trabalhar com um teste que demora muito. Eu tenho que ser capaz, isso aqui vai estar já no terceiro ponto ali, no terceiro não. Acho que eu não escrevi aqui não, mas beleza. O teste tem que ser rápido, porque hoje em dia, desenvolvimento de software está muito associado à metodologia ágil. Então, cara, hoje a gente vai usar, vai ter, sei lá, vai ter o cara lá do DevOps que automatizou todo o teu processo e, pô, tu faz um commit, ele já faz a validação, roda os testes, já faz o deploy e aí roda a teste de integração, aí joga para produção, faz tudo muito automático e você fazer um deploy, demorar 3 horas, você não consegue nem ver o resultado do teste. Você não consegue nem saber o que aconteceu, você esquece até do resultado.
independente, né? Não deve ter dependências. Então, isso aí, quando a gente estiver desenvolvendo o teste, a gente tem que se preocupar em fazer, utilizando boas práticas também de mercado, usar injeção de dependência, inversão de controle, enfim, para que a gente nunca esteja testando mais de uma unidade ao mesmo tempo. Isso aqui é voltado para o teste unitário, tá? Afinal, o teste unitário é para testar uma unidade, ou seja, eu quero testar o código que está dentro de um método específico. Tá? Eu não estou testando uma classe, eu estou testando apenas um método. E o método faz uma coisa específica. Então, o teste unitário, eu estou testando uma unidade que faz algo ali específico. E se esse método usa um outro cara, eu não posso estar testando o meu método e o outro cara. O outro cara tem que estar, eu tenho que mocar ele ali, né? Tornar ele como se fosse um objeto falso, para quem não costuma utilizar mock. Mas, basicamente, é um dos princípios também que o tio Bob traz no livro dele. Repetível, ou seja, uma tradução muito boa que eu fiz aqui, repetível. Os testes devem funcionar em qualquer ambiente. Então, essa semana mesmo aconteceu comigo. Tinha uma tarefa de teste de integração para acontecer no time. O cara fez o teste, aí ele deu o done. Na hora do review, ele falou, não, tá done e tal, mas o teste está funcionando na minha máquina e tal. Aí, mas tá quebrando no stage. Ele falou, não, no ambiente de stage não funciona. Eu falei, não, então não está done, então você tem que corrigir isso, né? Então, quando ele estava subindo, rodando dentro de um container Docker, que é o nosso ambiente de staging, é tudo baseado em container, cara, não funcionava. Então, não adianta esse tipo de teste. O teste tem que ser um teste mais agnóstico de ambiente. Então, ele tem que rodar em qualquer plataforma, obviamente, que suporte, né, a tua aplicação. Self-validation, ou seja, ele mesmo se valida, né? Então, se eu estou fazendo um fluxo de CI e meu teste falhou, ele tem que impedir que a parte do meu continuous delivery ou do meu deployment aconteça. Então, eu não vou nem distribuir o pacote ou nem gerar o meu artefato de distribuição, porque aconteceu uma falha. Então, o teu fluxo de teste, aí já é um pouquinho mais amplo no TDD, que é a questão do fluxo inteiro, né? Ele não pode chegar até o final se alguma coisa acontecer de errado. Isso daí, normalmente, as próprias ferramentas já ajudam a gente a fazer isso. E o timely, que seria meio a questão do tempo de quando se desenvolve, e aí é para o TDD, tem que ser feito antes do código. Antes do código seria o código mesmo de verdade, a tua classe implementada. Não tem problema tu definir domínio primeiro, e é até o ideal. Tá? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui ainda. Tá. Acho que dá certinho aqui. Tem também esse ponto aqui, que é a regra do escoteiro. Eu falei durante também sobre o fato de você passar num código e sempre, né, você vê alguma coisa errada ali de formatação, você melhorar ele. Mas a regra do escoteiro basicamente, eu nunca fui escoteiro, mas eu li isso aqui e decidi replicar. Deixar a área do acampamento mais limpa do que quando e como você encontrou. E a regra do programador é essa daqui, traduzida para o nosso universo, que é deixar o código mais limpo do que quando e como você o encontrou. Então, eu tenho que corrigir um problema no código, tenho que implementar uma feature nova. Cara, eu estou fazendo refatoração o tempo inteiro. Eu não posso passar por um código, pode ser o código que eu fiz semana passada. Eu vou mexer em alguma coisa porque tem algo novo, então a estrutura pode ficar melhor do meu código. É o tempo inteiro fazendo refatoração. Você tem que fazer refatoração contínua. Daqui a pouco você vai virar até um termo aí também. Mas é muito importante que o time esteja educado para isso. Tá? Só assim você consegue atingir um alto padrão de qualidade no seu código. Aqui, no final, eu botei algumas outras coisas que eu acho importantes, principalmente pela característica do evento, né, do FISLE. Então, eu vou falar algumas coisas aqui mais voltadas. Tem 2 pontos aqui de uma discussão simples, e tem outro ponto que é sobre repositório, open source, algumas coisas assim. Que, de uma certa maneira, vão refletir em tudo que a gente falou aqui agora. Tá? Os pontos extras são 2 discussões que eu botei aqui, que
já me perguntaram no final da palestra, e cara, e aí, como é que é o padrão do idioma? Eu tenho um código em inglês, faço comentário em português, eu faço commit em inglês, commit em português, como é que eu faço isso, né? Cara, minha resposta é muito simples. Você tem que conseguir expressar o que você quer falar. Se você tem capacidade de falar isso em inglês, pô, melhor ainda, tá? Então, o teu código vai ser escrito em inglês. Se os comentários estiverem tudo em inglês, você tem basicamente um único idioma, né, no teu código. Ah, mas eu não consigo me expressar tão bem em inglês? Cara, não tem problema. Você escreve em português, mas você tem que conseguir passar ali o que você quer falar, seja regra de negócio, seja... como eu falei, o comentário é desnecessário. Eu só vou fazer um comentário se realmente é uma parte complexa do meu código que eu preciso explicar. Se o meu inglês é ruim, como eu vou explicar algo complexo com algo que eu não consigo expressar, né? Então começa a ficar um pouco complexo. E isso tem que acontecer no time. Não adianta, um exemplo, pô, eu não sei nada de inglês, o cara do meu lado sabe muito. Então ele faz o comentário em inglês, eu faço em português. Maneiro. Eu faço como eu consigo expressar ele também, mas eu não consigo ler o que ele expressou. E ele consegue ler o que eu expressei. Então ferrou tudo. Então, de acordo com o nível do teu time, você também tem que nivelar isso. E aí é uma decisão, até mesmo, mais do cara que está como líder técnico do projeto, tudo mais, e que vai fazer com que todo mundo siga aquele padrão. Ele tem que ver o nível de maturidade do time e outros aspectos para isso, tá? Então, é importante só ter esse cuidado. Um ponto que, assim, cara, é extremamente idiota e simples, mas que por esse ponto já perdi longas horas da minha vida discutindo, é um ponto mais idiota do mundo, né? Que é chaves em cima ou embaixo. Cara, eu prefiro, com a tecnologia que eu mais utilizo, que é a .NET, eu mais utilizo ela e o padrão é botar embaixo. Eu prefiro usar embaixo. É como eu acho que o código fica mais limpo, porque ele dá um espaçamento ali para eu conseguir enxergar. Sem contar que ali eu só estou usando 3 linhas e ali eu estou usando 4. Então, bem ou mal, meu código tem que ser menor ainda. Porque então o meu método de 25 linhas, eu estou gastando linhas ali à toa, sabe? Então, cara, eu acho que fica muito claro. Mas, se eu peguei um projeto de um outro cara e vou fazer um pull request porque quero corrigir alguma coisa lá para mim e tal, e o cara está escrevendo com chave em cima, eu não vou botar com a chave embaixo. Eu vou manter o padrão. Eu vou seguir como todo o restante do código foi escrito. Tá? Então, o mais importante de tudo é o padrão. Tá? Você define com o seu time como vai funcionar, e depois disso você vai manter o padrão para o resto da vida. O que não pode acontecer é ter uma chave em cima e em outro lugar ter a chave embaixo. Aí você está quebrando o padrão do projeto. Tá? Tem outro ponto que eu não adicionei aqui. Eu estava discutindo semana passada e não incluí. Mas me gerou uma longa discussão por um assunto também idiota. Que era a questão da necessidade do ponto e vírgula no final, né? Enfim, a gente não chegou a nenhuma conclusão, a gente ficou discutindo. E, cara, a mesma conclusão que eu falei aqui serve para o ponto e vírgula no final ou não. Que é, cara, se o código está todo sem ponto e vírgula no final, tem um time que está fazendo isso, né, lá na Multipag, mantenha assim, que não tenha nenhum ponto e vírgula no final, que ele seja todo uniforme igual. Tá? E aí você vai seguindo. A parte do repositório é importante porque, cara, você chegou, você codificou todo o teu projeto lá, a tua ideia, e, cara, ela pode ajudar um monte de pessoas. Você tem que tornar esse negócio open source agora. E, cara, teu código está lindo, está bonito, você está usando boas práticas, o código está todo pequenininho, os pedaços dele, tudo bem escrito. Pô, você quer botar para fora agora. Aí você vai lá no GitHub, cria um repositório, dá um commit, sobe e bota o link e fala, aí galera, tá aí para o mundo. Só que ninguém sabe usar o teu projeto, nem sabe para que ele serve, nem como ele foi desenvolvido, qual que foram as fases de desenvolvimento. Então, e para quem está trabalhando com o time, tá, é muito importante conseguir avaliar também um pull request. É muito comum a gente ter o review do código do amiguinho, e muitas vezes você também revisa o código mal.
E está muito ligado à forma que tudo foi feito. Tá? Essa primeira parte aqui diz, utilize commits pontuais com pouco código e de mudanças específicas. Isso aqui está associado com o Clean Code no ponto onde um método deve fazer apenas uma coisa. Então, a gente vai fazer agora uma analogia. Um commit tem que estar subindo apenas uma coisa. Então, às vezes o cara faz um commit que, sei lá, que resolve todos os problemas do mundo. Aí eu vou olhar, tem 5.000 arquivos modificados, 300.000 linhas lá modificadas. Cara, desculpa, eu vou passar o olho mal e porcamente ali. Se eu ver alguma coisa rápida na minha leitura dinâmica, eu até vou sinalizar, mas de resto eu vou aprovar um código provavelmente ruim. Né? Porque eu não fui capaz de avaliar, porque está muito difícil de olhar aquilo tudo. Eu não vou ter esse tempo também todo para poder ficar ali olhando tanta linha. Agora, se o cara ele utiliza commits pontuais, ele vai fazer lá, ele pegou, criei minha branch e tal, aí subi lá, atualizei as dependências, eu comitei, atualizando dependências. Aí eu implementei agora, sei lá, a camada aqui de repositório. Implementei aqui a camada de repositório. Eu subo tudo separado. Na hora do teu review, você consegue ver exatamente como que foi. Primeiro, a linha de pensamento que o cara seguiu, como ele se organizou para fazer tudo mais, se ele aplicou o TDD ou não, porque se ele já comitou primeiro implementando camada de repositório, ele já não fez TDD. Né? Então, ele, além de conseguir ver, você consegue no commit a commit e ver pedaços pequenos de código e fazer o review em cima dos pedaços pequenos. Então aí você consegue fazer um review de verdade. Consegue realmente achar possíveis problemas no teu código. Utilizar algum workflow de trabalho, isso é importante, o cara não ficar comitando nem na master, nem na branch de develop e tal. E acho que o Git Flow, para quem não conhece, eu não vou me aprofundar muito aqui no workflow, mas é um fluxo basicamente, o cara puxa a branch dele de trabalho e tal. Tem todo um fluxo para não ficar, cada um tem o seu ambiente de trabalho, digamos assim, né? Para cada coisa que está sendo feita, seja um bug, uma feature, tudo mais. Para o open source, é a mesma coisa de um código legível, é eu conseguir entender o que o seu projeto faz. Então, eu vou botar lá um readme bem bonitinho, falando, ó, meu projeto é isso, ele resolve esse problema. O meu projeto, para você testar ele, você roda esse comando. Para você instalar esse projeto, você precisa ter, sei lá, essas dependências. Né? Se você quer contribuir com o meu projeto, siga esses passos. Aí tem o contributing. Enfim, sempre que você lançar uma release nova, está marcando com tag. Você botar, você tiver um fluxo de CI, enfim, CD, qualquer coisa do tipo, você adicionar lá as badzinhas, mostrando que ele passou do build, sei lá, quantos downloads teve, ele é um repositório que está começando, já é um repositório de referência, entendeu? Utilizar também a parte de issues para poder relatar bugs e tudo mais. Você consegue, você deixa lá para o cara, pô, achou um problema, bota ali que eu vou te ajudar, vou corrigir. Importante, a gente também, eu gosto muito, eu fico fascinado quando eu vejo um código, além de limpo, eu vejo um repositório, né, bem bonito, que é prático, qualquer pessoa consegue utilizar ele. Né? Então, cara, o GitHub tem a parte de wiki. Dev sabe escrever Markdown como ninguém. Ninguém sabe escrever Markdown tão bem quanto Dev. Dev é um bicho que só sabe escrever Markdown. É capaz, daqui a pouco eu vou estar fazendo uma apresentação em Markdown. Vou escrever também em Markdown, vai gerar um PPT ali no final. Mas, cara, tem a wiki lá que tu vai escrever Markdown, tu vai deixar tudo documentado, tudo que o cara precisa para usar o teu projeto. Enfim, aqui tem, deixa eu ver, manter atualizado é importante, tá? E até mesmo no teu repositório, você tem que manter o padrão. Então, se eu estou escrevendo commits em português e inglês, vou manter o idioma. Se eu estou usando um verbo, sempre escrito tudo em minúsculo, vou escrever tudo em minúsculo, o negócio vai ficar bem bonito. Essa parte do final aqui, basicamente, eu estava tentando puxar também para o lado do open source. Eu gostaria muito que as pessoas contribuíssem mais, que abrissem seus projetos. E, além de tudo isso que eu falei, cara, você tem que pegar o teu projeto agora que você fez, que está bem codificado, que está todo bonitinho lá no GitHub, compartilha o link dele em grupos da comunidade e tudo mais, porque senão ninguém vai ter acesso também. Às vezes só um projeto solto é difícil de achar. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tem só 2 minutinhos, é um momento aí.
Também vou estar por aqui, pode me procurar depois para trocar uma ideia. Basicamente, acho que é isso. Valeu, galera. Tá aí meus contatos. Alguém quer fazer uma perguntinha? Valeu, galera. Qualquer coisa, só me procurar aí.